Será que você já refletiu sobre como a comparação constante com outras pessoas pode estar minando sua própria felicidade? Antípatro de Tarso, um renomado filósofo estoico, nos mostra que a verdadeira serenidade surge de nosso interior e não de fatores externos. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como abandonar as comparações. Pode ser o ponto de partida para alcançar a felicidade que tanto desejamos. Vivemos em uma era em que estamos constantemente expostos às vidas aparentemente perfeitas de outras pessoas. Redes sociais, notícias e até conversas cotidianas podem nos fazer sentir que estamos sempre em desvantagem. Mas e se eu te dissesse que essa comparação incessante é uma armadilha que nos impede de apreciar quem realmente somos? A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva poderosa sobre esse assunto, nos lembrando que a felicidade não pode ser encontrada em comparações, mas sim na aceitação e na valorização do que temos. Neste vídeo, vamos discutir a importância de focar em nosso próprio caminho e em nossas próprias conquistas. A filosofia estoica nos ensina a cultivar a serenidade e a racionalidade, permitindo que enxerguemos a vida com clareza e equanimidade. Ao aprendermos a desviar nosso olhar das vidas dos outros e nos concentrarmos em nosso próprio crescimento pessoal, podemos encontrar um sentido mais profundo de satisfação e alegria. Você pode estar se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida? Vamos explorar algumas estratégias práticas que podem ajudá-lo a reduzir a comparação e a se conectar com sua essência. Através da reflexão e da prática da gratidão, podemos realinhar nosso foco, reconhecendo nossas próprias virtudes e conquistas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com nossos valores e em cultivar a resiliência diante dos desafios. Prepare-se para descobrir como a filosofia estoica pode ser um guia valioso em sua jornada para a felicidade. Ao longo dos próximos minutos, você aprenderá a importância de ser gentil consigo mesmo e a valorizar a sua singularidade. Lembre-se de que cada um de nós tem uma trajetória única, e é essa diversidade que enriquece a experiência humana. Ao final deste vídeo, esperamos que você se sinta inspirado a abraçar sua própria jornada e a deixar de lado as comparações que só trazem insatisfação. Junte-se a nós e vamos explorar juntos como podemos, com a sabedoria dos estoicos, encontrar a verdadeira felicidade que vem de dentro. O estoicismo, uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga, tem suas raízes em torno do século III a.C. e é conhecido por oferecer uma abordagem prática e racional para enfrentar os desafios da vida. Entre as figuras mais proeminentes dessa filosofia estão Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cada um contribuindo de maneira única para os ensinamentos estoicos. Sêneca, um estadista e dramaturgo romano, focou em como a razão pode ajudar a superar as dificuldades e a importância de cultivar virtudes como a sabedoria e a coragem. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes professores estoicos, enfatizou a ideia de que a verdadeira liberdade vem do controle sobre nossas reações e pensamentos, não das circunstâncias externas. Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo, escreveu suas reflexões pessoais em Meditações, onde ele explorou como viver uma vida virtuosa em harmonia com a natureza e a razão, mesmo diante das adversidades. No mundo atual, o estoicismo ressurge como uma filosofia extremamente relevante. Em tempos de incerteza e desafios constantes, como a ansiedade gerada por crises econômicas, políticas e até mesmo pessoais, os princípios estoicos oferecem ferramentas valiosas para manter a serenidade. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas por expectativas sociais, comparações constantes nas redes sociais e pressões para ter sucesso em um mundo que parece nunca dormir. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações a esses eventos. Essa ideia é especialmente pertinente hoje, quando a comparação social se tornou uma prática comum e muitas vezes prejudicial. O desejo incessante de se medir com os outros
pode gerar uma insatisfação profunda e crônica, criando um ciclo de ansiedade e descontentamento. Uma das chaves do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa distinção é crucial para lidar com as frustrações do dia a dia. Por exemplo, se você se encontra constantemente se comparando a outras pessoas, é importante reconhecer que a vida de cada um é única e que muitos fatores que determinam o sucesso ou a felicidade de alguém estão além do nosso controle. O que realmente podemos controlar são nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas reações. Ao focar naquilo que podemos mudar e aceitar o que não podemos, encontramos um caminho para a paz interior. Esse princípio pode ser aplicado em diversas situações cotidianas. Imagine que você está se preparando para uma apresentação no trabalho e começa a se comparar com um colega que você considera mais talentoso. Em vez de se deixar dominar pela insegurança, você pode usar a dicotomia do controle para redirecionar seu foco. Pergunte-se: o que eu posso controlar nesta situação? A resposta pode incluir sua preparação, sua atitude durante a apresentação e sua capacidade de se comunicar de forma clara. Por outro lado, você não pode controlar como os outros irão reagir ou avaliar seu desempenho. Ao se concentrar no que você pode fazer, você diminui a ansiedade e aumenta suas chances de sucesso. Além disso, o estoicismo nos encoraja a cultivar a gratidão e a apreciação pelo que temos, em vez de focar no que nos falta. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por imagens de vidas perfeitas e realizações alheias, essa prática se torna ainda mais vital. Sêneca, por exemplo, nos lembrava da importância de valorizar o que já possuímos, promovendo uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Ao praticar a gratidão, podemos mudar nossa perspectiva e nos libertar da necessidade de nos comparar com os outros. Isso nos permite enxergar a beleza nas pequenas coisas da vida e a felicidade que já está presente em nosso cotidiano. Outro aspecto importante do estoicismo é a ideia de que as dificuldades e os obstáculos são oportunidades de crescimento. Epicteto dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim como reagimos a elas. Quando enfrentamos dificuldades, em vez de nos deixarmos abater pela comparação com os outros, podemos escolher ver essas experiências como momentos de aprendizado. Cada desafio oferece uma chance de praticar a resiliência e fortalecer nosso caráter. Quando começamos a ver a vida dessa maneira, as comparações se tornam menos relevantes, pois focamos no nosso próprio desenvolvimento e evolução. O estoicismo também nos ensina a importância da comunidade e das relações humanas. Embora a filosofia estoica enfatize a autonomia e o autocontrole, ela também reconhece que somos seres sociais. O apoio de amigos e familiares pode ser fundamental para nossa felicidade e bem-estar. Ao invés de nos isolarmos em comparações e inseguranças, podemos buscar conexões significativas e diálogos francos sobre nossas experiências. Isso não só nos ajuda a perceber que todos enfrentam suas próprias batalhas, mas também reforça a ideia de que a verdadeira felicidade muitas vezes vem da colaboração e do apoio mútuo. Por fim, ao refletir sobre os ensinamentos dos estoicos, podemos entender que parar de se comparar com os outros não é apenas uma questão de autoestima, mas uma prática que nos leva a uma vida mais plena e significativa. Ao internalizar a dicotomia do controle, praticar a gratidão e enxergar os desafios como oportunidades, começamos a nos libertar das amarras da comparação. A felicidade não é um destino, mas uma jornada, e essa jornada é única para cada um de nós. Ao abraçar nossas individualidades e focar no que podemos controlar, podemos finalmente encontrar a paz interior e a verdadeira felicidade que tanto buscamos. Assim, ao olharmos para a sabedoria dos estoicos, somos lembrados de que a chave para a felicidade está dentro de nós. Em um mundo que muitas vezes nos incentiva a nos medir uns contra os outros, podemos escolher um caminho diferente. Podemos escolher a autoaceitação, a gratidão e o crescimento pessoal. O estoicismo, com seus ensinamentos atemporais,
nos oferece um guia prático para navegar pelas complexidades da vida moderna, ajudando-nos a manter a serenidade mesmo em meio ao caos. Portanto, ao invés de nos compararmos, que tal nos concentrarmos em ser a melhor versão de nós mesmos? Essa é a verdadeira essência da felicidade estoica. No caminho em busca da felicidade, um dos maiores obstáculos que muitas pessoas enfrentam é a comparação constante com os outros. É fácil se perder em um mar de expectativas e padrões, que não são nossos, mas que nos são impostos pela sociedade. Para nos libertar desse ciclo vicioso, podemos buscar inspiração na filosofia estoica, especialmente nas ideias de Antípatro de Tarso, que nos ensina sobre a importância da virtude e da sabedoria. A virtude, na visão estoica, é entendida como a única verdadeira fonte de felicidade. Antípatro e outros filósofos estoicos acreditavam que, ao cultivarmos a virtude, nos tornamos mais resilientes diante das dificuldades da vida. Isso significa que, em vez de nos compararmos com os outros, devemos focar em nosso próprio desenvolvimento moral e ético. A sabedoria, por sua vez, é a capacidade de discernir o que realmente importa e o que está além do nosso controle. Quando nos concentramos no que podemos controlar, nossas reações, nossos pensamentos e nossas ações, encontramos um caminho para a paz interior. Quando enfrentamos situações de estresse no trabalho, por exemplo, pode ser tentador olhar para os colegas e pensar que eles estão mais bem-sucedidos ou mais felizes. No entanto, cultivar a virtude nos ensina a lidar com esses sentimentos de inadequação. Podemos nos perguntar: o que posso aprender com essa situação? Em vez de nos compararmos com os outros, podemos focar em como podemos melhorar nossas próprias habilidades e atitudes. Isso não só nos torna mais produtivos, mas também nos ajuda a desenvolver um senso de satisfação que não depende da aprovação externa. Em conflitos pessoais, a prática da virtude e da sabedoria se torna ainda mais relevante. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos nos lembrar da importância de agir com integridade e respeito. A filosofia estoica nos encoraja a ver os conflitos como oportunidades de crescimento. Quando surge um desentendimento, em vez de buscar culpados, podemos refletir sobre como podemos resolver a situação de maneira construtiva. Isso não apenas melhora nossos relacionamentos, mas também nos proporciona um senso de controle sobre nossas vidas. Além disso, é importante lembrar que os filósofos estoicos não apenas falavam sobre a virtude, eles a viviam. Antípatro, por exemplo, enfatizava que a verdadeira felicidade não vem de bens materiais ou do status social, mas sim de uma vida bem vivida, guiada pela razão e pela ética. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a questionar o que realmente valorizamos. Será que estamos buscando a felicidade em lugares errados? Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos valores e de nossas ações, podemos trilhar um caminho mais autêntico em direção à felicidade. A prática da virtude e da sabedoria também pode ser um bálsamo para a ansiedade e a insegurança que muitas vezes surgem em meio à comparação. Quando nos sentimos inseguros sobre nossas conquistas, podemos nos lembrar de que cada pessoa tem sua própria jornada e que o que importa é como estamos nos desenvolvendo ao longo do caminho. Ao invés de nos medirmos por padrões externos, podemos criar nossos próprios critérios de sucesso baseados em nossos valores e aspirações. Esse deslocamento de foco nos permite viver com mais autenticidade e menos medo do julgamento alheio. A reflexão sobre a virtude não é apenas uma prática filosófica, mas uma forma de vida que pode trazer benefícios tangíveis. Quando adotamos uma abordagem estoica em relação à vida, começamos a perceber que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. A cada desafio que enfrentamos, temos a oportunidade de praticar a virtude, seja mantendo a calma em situações de pressão, seja agindo com bondade e compreensão em momentos de conflito. Esse processo de autoaperfeiçoamento nos ajuda a construir uma resiliência que nos protege das tempestades da vida. Portanto, ao invés de nos compararmos com os outros e nos deixarmos levar pelas inseguranças,
Que tal focarmos em cultivar a virtude e a sabedoria? Que tal nos perguntarmos diariamente: o que posso fazer para ser uma pessoa melhor hoje? Essa prática não só nos traz um senso de propósito, mas também nos permite viver de forma mais plena, em harmonia com nossos valores. A filosofia estoica, com suas lições atemporais, nos lembra que a verdadeira felicidade é encontrada na busca constante pela virtude, e não na comparação com os outros. À medida que avançamos em nossa jornada pessoal, podemos nos inspirar na sabedoria dos antigos estoicos e aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana. Ao focarmos em nosso próprio crescimento e desenvolvimento, não apenas nos libertamos das correntes da comparação, mas também nos abrimos para uma vida mais feliz e significativa. Afinal, a felicidade não está em ser melhor que os outros, mas em ser a melhor versão de nós mesmos. Com essa mentalidade, começamos a ver as adversidades não como barreiras, mas como oportunidades de crescimento, um convite para praticar a virtude e abraçar a sabedoria em cada passo do caminho. Assim podemos verdadeiramente parar de nos comparar e finalmente ser felizes. A busca pela felicidade é uma jornada que muitos de nós enfrentamos, e uma das barreiras mais comuns nesse caminho é a tendência de nos compararmos com os outros. Isso pode nos levar a sentimentos de inadequação e insatisfação. Neste contexto, a filosofia estoica oferece uma perspectiva valiosa para nos libertarmos dessa armadilha. Um conceito central que podemos explorar é a prática do desapego emocional. O desapego emocional, segundo a filosofia estoica, não significa que devemos nos tornar insensíveis ou indiferentes, mas sim que devemos aprender a não nos deixar dominar pelas emoções que surgem em resposta a eventos externos. Quando nos apegamos emocionalmente a resultados ou a opiniões alheias, abrimos espaço para a frustração e a tristeza. Por exemplo, imagine que você perdeu uma oportunidade de emprego que desejava muito. A decepção pode ser profunda, mas o desapego emocional nos ensina a ver essa situação de uma maneira diferente. Em vez de se fixar na perda, podemos refletir sobre o que aprendemos com essa experiência e como podemos melhorar para futuras oportunidades. Essa mudança de foco é crucial. Ao invés de nos compararmos com aqueles que conseguiram o que desejávamos, podemos concentrar nossos esforços em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Um exemplo prático disso pode ser encontrado na vida cotidiana. Pense em um momento em que você se sentiu mal por não ter alcançado um padrão que viu em outra pessoa, seja em termos de sucesso profissional, relacionamentos ou mesmo aparência. Ao praticar o desapego emocional, você pode optar por reconhecer esses sentimentos, mas não permitir que eles definam sua autoestima. Ao invés disso, você pode se perguntar: o que realmente importa para mim? Quais são os meus próprios objetivos e valores? Essa reflexão ajuda a redirecionar nossa atenção para o que realmente tem significado na nossa vida, ao invés de nos perdermos em comparações que não acrescentam valor. Os estoicos, como Marco Aurélio, exemplificaram essa prática em suas vidas. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de manter o foco no que podemos controlar e de aceitar o que está além do nosso controle. Ele nos lembrava que a vida é cheia de incertezas e que as decepções são inevitáveis. Ao desapegar-se das expectativas sobre como as coisas deveriam ser, ele conseguia manter sua serenidade mesmo diante de desafios e perdas. Essa prática de desapego não significa que ele não sentia tristeza ou frustração, mas sim que ele escolhia não se deixar dominar por esses sentimentos. Em vez disso, ele se concentrava na sua responsabilidade de agir com virtude e sabedoria. A reflexão estoica nos convida a considerar a transitoriedade das coisas. Tudo é passageiro, e as comparações que fazemos muitas vezes são baseadas em situações momentâneas e superficiais. Quando olhamos para a vida de alguém de fora, podemos ver apenas o que eles escolheram mostrar, sem ter conhecimento das lutas e dificuldades que enfrentam. Portanto, ao nos compararmos, estamos muitas vezes baseando nossas avaliações em uma visão distorcida e incompleta da realidade. O desapego emocional
nos ajuda a lembrar que cada um de nós está em uma jornada única. O que vemos externamente não deve ditar nosso valor interno. Um exercício prático que podemos fazer para cultivar o desapego emocional é a prática da gratidão. Ao invés de focar no que nos falta, podemos dedicar um tempo para refletir sobre as coisas pelas quais somos gratos em nossas vidas. Isso pode incluir relacionamentos significativos, habilidades que possuímos ou até mesmo pequenas alegrias do dia a dia. Essa prática muda nossa perspectiva, alinhando nossos pensamentos com o que realmente importa e nos ajudando a encontrar contentamento em nossas próprias experiências, ao invés de nos compararmos com os outros. Além disso, o desapego emocional pode ser uma ferramenta poderosa em momentos de perda. Quando enfrentamos a dor da perda de um ente querido, por exemplo, é natural sentir tristeza profunda. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que, em vez de nos apegar à dor e ao luto, podemos reconhecer a beleza das memórias e os ensinamentos que essa pessoa nos deixou. Isso não significa que não devemos sentir tristeza, mas sim que podemos escolher como reagir a essa dor. Ao praticarmos o desapego emocional, podemos permitir que a dor exista sem que ela domine nossas vidas. Outro aspecto importante do desapego emocional é a compreensão de que nossas emoções são válidas, mas não devem ser o único guia que seguimos. Muitas vezes, somos levados por sentimentos momentâneos que podem distorcer nossa percepção da realidade. Ao praticar o desapego, podemos nos distanciar um pouco dessas emoções e refletir sobre o que realmente estamos sentindo. Isso nos dá uma clareza maior, permitindo que tomemos decisões mais sábias e alinhadas com nossos valores. A filosofia estoica nos ensina a cultivar uma mente resiliente. Ao desapegarmos das comparações e das expectativas, criamos espaço para uma vida mais plena e significativa. A cada dia, temos a oportunidade de escolher como reagir às situações que enfrentamos. Ao invés de nos compararmos e nos deixarmos levar pela insatisfação, podemos optar por focar em nosso próprio caminho. Cada um de nós tem uma história única e desafios próprios. Não precisamos medir nosso sucesso pelo que os outros alcançaram, mas sim pela nossa própria capacidade de crescer e evoluir. Por fim, a prática do desapego emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Exige autoconhecimento e reflexão, mas os benefícios são imensos. Ao nos libertarmos das comparações, abrimos espaço para a verdadeira felicidade. Uma felicidade que vem de dentro, baseada em nossas próprias conquistas, valores e propósitos. Assim, ao seguirmos adiante em nossa jornada, lembremo-nos de que a felicidade não é um destino, mas sim um caminho que escolhemos trilhar a cada dia. Viver de acordo com a natureza é um dos princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a encontrar a paz interior em meio às turbulências da vida. Quando falamos sobre esse conceito, é importante entender que viver de acordo com a natureza não se refere apenas a uma conexão com o meio ambiente, mas sim a uma aceitação profunda do nosso lugar no mundo e das circunstâncias que nos cercam. Para os estoicos, essa aceitação é um passo essencial para alcançar a verdadeira felicidade e serenidade. O filósofo Antípatro de Tarso, um dos proeminentes representantes do estoicismo, enfatizava que a natureza é a fonte de nossas diretrizes morais. Ao aceitarmos nosso papel no grande esquema da vida, começamos a cultivar uma vida de integridade e racionalidade. Isso significa que, em vez de nos compararmos constantemente com os outros, devemos focar em nosso próprio desenvolvimento e em viver de forma autêntica, de acordo com os nossos valores e virtudes. Ao fazer isso, encontramos um sentido de propósito que nos permite navegar pelas dificuldades com dignidade e clareza. Quando olhamos para o conceito de aceitação, é vital observar que isso não implica passividade. Aceitar a natureza das coisas significa reconhecer que existem aspectos da vida que estão além do nosso controle, como as ações dos outros e os eventos externos. Em vez de nos prender a comparações que nos fazem sentir inferiores ou insatisfeitos, podemos direcionar nossa energia
para o que realmente podemos controlar: nossas próprias reações e escolhas. Essa é a essência da filosofia estoica, que nos encoraja a agir de maneira racional e virtuosa em todas as situações que encontramos. Um dos ensinamentos estoicos que ressoam profundamente é o de Sêneca, que disse que a vida é como um espetáculo e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Se aceitarmos nosso papel com integridade, podemos viver em harmonia com a natureza e assim alcançar uma paz interior que não é abalada pelas comparações externas. Essa harmonia nos permite ver a vida de uma nova perspectiva, onde a felicidade não depende de conquistas externas, mas sim de como escolhemos responder aos desafios que nos são apresentados. Viver de acordo com a natureza também nos convida a refletir sobre nossas prioridades. Muitas vezes, nos perdemos em um ciclo de comparação e insatisfação, buscando validação em métricas externas como status, riqueza ou reconhecimento. No entanto, ao voltarmos nossa atenção para o que realmente importa, a virtude, a amizade e o autoconhecimento, conseguimos encontrar uma felicidade duradoura que está enraizada em nosso ser. Isso é especialmente relevante em um mundo onde as redes sociais e a constante exposição a vidas aparentemente perfeitas podem nos fazer sentir inadequados. Ao aceitarmos nossa própria jornada e focarmos em nosso crescimento pessoal, começamos a nos libertar das amarras da comparação. A filosofia estoica nos ensina que cada um de nós é único e que nosso valor não deve ser medido em relação aos outros, mas sim em relação a quem somos e quem aspiramos a ser. É essa perspectiva que nos permite encontrar significado em nossas experiências, independentemente de como elas se comparam às dos outros. A prática da gratidão também se torna uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao reconhecermos e valorizarmos o que já temos, podemos deslocar nosso foco da falta para a abundância. Os estoicos nos ensinam que, ao praticarmos a gratidão por nossas capacidades, relações e experiências, fortalecemos nossa capacidade de viver de acordo com a natureza e, por consequência, encontramos a paz interior que tanto desejamos. É um convite para refletirmos sobre o que realmente é valioso em nossas vidas e como podemos cultivar isso de maneira consciente. Um exemplo prático de como viver de acordo com a natureza se manifesta é através da busca pela excelência em nossas ações diárias. Isso significa agir com integridade, independentemente das circunstâncias. Quando nos deparamos com desafios, em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher uma resposta que reflita nossos valores e virtudes. Essa escolha consciente não só fortalece nossa resiliência, mas também nos aproxima de uma vida mais alinhada com a natureza. É interessante notar que a ideia de viver em harmonia com a natureza também se relaciona com a importância da comunidade. Antípatro e outros filósofos estoicos acreditavam que somos seres sociais e que nossas interações com os outros são fundamentais para o nosso bem-estar. Ao nos conectarmos com os outros de maneira significativa, podemos cultivar relações que nos apoiam e nos inspiram em nossa jornada. Isso nos ajuda a nos afastar da comparação e a abraçar um sentido mais profundo de pertencimento e solidariedade. Além disso, não podemos esquecer que a reflexão e a meditação são ferramentas valiosas que nos ajudam a internalizar esses conceitos. Dedicar um tempo para contemplar nossas ações e escolhas e como elas se alinham com nossos valores pode nos proporcionar uma clareza renovada. Ao fazer isso, estamos não apenas vivendo de acordo com a natureza, mas também moldando nosso caráter e nossas virtudes de maneira consciente. A essência do estoicismo é, portanto, um convite a viver de forma autêntica e integrada. Ao aceitarmos nosso papel no mundo, reconhecendo o que podemos controlar e o que está além de nós, encontramos um caminho para a felicidade que se baseia em nossa própria essência. Isso nos libera das comparações que nos limitam e nos permite abraçar uma vida rica em significado e propósito. À medida que avançamos em nossa jornada, lembremo-nos das palavras de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que possamos, então,
Cultivar pensamentos que nos conduzam a uma vida de harmonia com a natureza, onde a paz interior e a verdadeira felicidade se tornam não apenas aspiracionais, mas uma realidade vivida. Ao longo deste vídeo, exploramos como parar de se comparar com os outros e, finalmente, encontrar a felicidade. Inspirados pelo filósofo Antípatro de Tarso, discutimos a importância de focar em nós mesmos e em nossas próprias virtudes, em vez de olhar para o que os outros estão fazendo. A comparação constante pode nos deixar insatisfeitos e infelizes, pois sempre haverá alguém que parece ter mais ou ser melhor em algo. A filosofia estoica nos ensina a direcionar nossa atenção para o que podemos controlar, e isso inclui nossas próprias ações e pensamentos. Ao praticar a gratidão e valorizar nossas conquistas, por menores que sejam, podemos cultivar um senso de contentamento que não depende do olhar alheio. Aplicar esses conceitos estoicos em nosso cotidiano é fundamental. Comece a reconhecer suas qualidades únicas e celebre suas vitórias pessoais. Quando a comparação surgir, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ou como posso me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Essa mudança de perspectiva pode transformar a maneira como vemos nossas vidas e nos deixar mais felizes. Agora, eu convido você a colocar esses ensinamentos em prática. Comece a refletir sobre suas conquistas, a ser grato pelo que tem e a se concentrar em seu próprio caminho. Não se esqueça de interagir com nosso canal. Inscreva-se para mais conteúdos inspiradores, deixe seus comentários sobre como você tem lidado com a comparação e compartilhe este vídeo com amigos que também possam se beneficiar dessa mensagem. Para encerrar, lembre-se das palavras do filósofo Sêneca. A verdadeira felicidade é uma questão de se contentar com o que se tem. Que essa reflexão te acompanhe e guie suas ações. A felicidade está ao seu alcance. Basta olhar para dentro e valorizar quem você realmente é.